Fala para o Júlio que pode vir. Então, boa noite, Júlio. Vamos começar os depoimentos dos poetas que estão lançando os livros lá no Jardim da Casa das Rosas, transmissão direta, ao vivo, e a cores e com máscaras. Júlio. Último dia da Jornada Internacional de Poesia Visual, Pesquisa e Criação. Não é fácil falar com essa máscara, e aqui está ventando um pouco, está um pouco frio, mas temos público, temos os poetas que estão lançando os livros. Vou falar rapidamente desta penúltima atividade da mostra da Jornada Internacional de Poesia Visual e chamar os poetas para falarem rapidamente sobre os livros que estão lançando. Estamos terminando uma jornada que começou segunda-feira, dia 8, né? E que reuniu centenas de pessoas, né? Do mundo inteiro, de vários países, quase 30 países, muitos brasileiros, claro, poetas, pesquisadores, que participaram de mesas, debateram diversos temas sobre poesia visual, poesia experimental, sobre diferentes aspectos, pessoas ligadas a diferentes linhas de pensamento sobre a poesia visual, a poesia experimental, e acho que foi uma semana bastante rica, de troca intensa de informações, né? E agora temos, neste momento, o início de um lançamento de livros. 6 livros estão sendo lançados, né? E de poetas que apresentam aqui trabalhos de poesia visual, e é um prazer para a gente receber esses autores aqui e poder compartilhar dessas novas experiências de poesia visual. Eu vou chamar os autores para falarem um pouco sobre seus livros. Vou começar, eu nem preparei uma ordem de apresentação, vou chamar o Omar Cury para falar sobre o seu Escritos de Lisboa. Omar, por favor. Boa tarde, começo de noite, né, para todos. Estou lançando esse livro que é fruto de um estudo que eu fiz no segundo semestre de 2015. Né, meu grande interesse era a questão da poesia experimental portuguesa, mas estabelecendo uma relação com aquilo que acontecia no Brasil, né? E tentei abordar desde a primeira geração, né, de poetas experimentais portugueses, chegando à terceira, né? Então na verdade, são textos, são quase crônicas, né? E algumas anotações mesmo, né, como se fosse um rascunho. E eu tive chance de consultar documentos preciosos na Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa. Certas coisas que me incomodavam muito, né? O fato da passagem do Décio Pinhatari por Lisboa em meados de 1956, e eu consegui justamente consultar a revista onde ele publicou um depoimento, né? Entre outras tantas coisas, né, que eu pude pesquisar, e fui estabelecendo relações com a produção brasileira, inclusive da chamada poesia intersemiótica, ou poesia visual, como as pessoas chamam hoje. São quase 200 páginas de um texto que eu tentei fazer agradável, né? Não acadêmico, né? Não há uma nota de rodapé, mas as indicações mais importantes estão justamente no corpo do texto, né?
Enfim, eu espero que o livro seja procurado, né, por aqueles aficionados, né, de poesia experimental. Eu acho que eu posso mostrar a capa do livro, né? Olha, o objeto ficou bonito, né? E é uma produção do Espaço Líquido, né, em conjunto com a Nomuc Edições, né? Mas a produção o Espaço Líquido, o projeto gráfico é da Bruna Calegari, que é uma das comandantes, né, do Espaço Líquido. Enfim, é isso, né? Poderíamos chamar uma outra pessoa, né, Júlio? O Marcelo Tapia. Obrigado. Boa noite a todas, a todos. Bem, eu preparei para esta ocasião, né, um livreto, um livro breve de poemas, são 15 poemas mais uma epígrafe, denominado Desviações, está aqui, né, de poemas visuais, celebrando esta ocasião dessa incrível jornada que aconteceu essa semana, né? São poemas que, de certo modo, releem algumas referências fundamentais da poesia, da literatura. Aqui, releitura de excertos de Mário de Andrade, Fernando Pessoa, Horácio, Xenófanes de Colophon, James Joyce. São leituras que recriam, em poemas visuais, algumas referências e, ao mesmo tempo, inserem essas referências num contexto que dialoga com a nossa condição atual, né, na nossa sociedade, o que temos vivido, particularmente aqui no Brasil. Então, Desviações evoca os descaminhos e caminhos, o ir e vir, né, as desventuras e venturas da nossa jornada. É isso aí. Muito obrigado. E chamo quem agora? Júlio? Silvia Amélia, por favor. Obrigado. Quero chamar o Luiz Wiesmann para falar sobre o livro dele, Equilíbrio Instável. Boa noite a todos. Inicialmente, eu quero agradecer aos organizadores e também parabenizá-los pelo maravilhoso evento realizado, que recoloca São Paulo e o Brasil no mapa da poesia mundial. E o evento foi simplesmente perfeito pela pluralidade de participações, pela democracia, e a abertura a todos, um evento que permitiu que muitos, todas as vertentes de poesia visual e poesia experimental participassem. Então, eu acho que, espero que esse frutifique e sejam feitos outros eventos. Eu pedi, aliás, esse espírito plural e democrático permitiu que eu trouxesse meu livro, que resume os meus 50 anos de militância teórica e prática na poesia visual e poesia experimental, não muito. Eu digo que eu sou um poeta amador, pescador amador, enxadrista amador. Eu sou um amador profissional, então nunca me empenhei tanto, a não ser na elaboração e nos estudos. E eu trouxe o livro para os senhores com a generosidade dos organizadores. Eu vou disponibilizar, espero que vocês apreciem e depois possamos, daqui para frente, prosseguir no nosso exercício, nas nossas descobertas da poesia brasileira e experimental. Obrigado. Agora, então, a Silvia Amélia. Eu fiz uma confusão aqui, o Marcelo já tinha chamado a Silvia. Silvia, por favor, para apresentar seu livro. Olá, boa noite, uma alegria estar aqui. Eu vim para falar desse livro, é o Manuscorte.
E eu anotei umas coisas para falar, assim, preparei um textinho, eu queria poder compartilhar com vocês, assim. Bem, eu sou de Belo Horizonte, é uma alegria poder ter sido acolhida pela primeira Jornada Internacional de Poesia Visual. Eu sou artista visual e em 2015 eu comecei a tentar sintetizar num livro, né, num volume, uma prática que eu já executo há mais de 20 anos, que é escrever à tesoura, né? E foi a ideia seria sintetizar num livro, assim, a minha prática, ela vem da palavra. Então, a ideia desse livro, o Manuscorte, ela parte de um quadrado negro, de um retângulo negro, que é essa imagem aqui, de onde eu comecei com uma frase, que era uma frase que já me acompanhava há alguns anos, que é: todas as palavras cabem dentro de uma tesoura. E a partir dessa frase, em 2015, eu comecei a extrair dessa imagem a palavra. E aí, na medida em que a gente extrai a palavra da imagem, ela gera um fora, né? E foi isso uma das coisas que mais me intriga na escrita recortada, que é o fato de toda palavra vir junto com seu fora, né? E que muitas vezes esse fora da palavra, ele pode ser também um ruído, né? Quando a gente escreve caligraficamente e não consegue, a legibilidade, ela tange, né, a relação entre ver e ler ali. Enfim, esse livro ele foi feito numa edição de autora, assim, né, totalmente independente. É uma produção que não foi pensada para ser poesia visual, eu sou artista visual, então ela simplesmente era uma experimentação com a palavra, uma experimentação da palavra com o preto, com o branco, com a figura e com o fundo, com a forma e com a contraforma, E aí, na medida que o livro ficou pronto, foram muitos percalços assim para traduzir esse material, que era um material analógico, né? Eu trouxe aqui umas folhas que ficaram fora do livro, né? Então, para traduzir isso que foi recorte, com adesivo, eu precisei chamar alguém para traduzir isso para impressão offset. Então, o Preto Matheus, que está aqui hoje também, que vai lançar o livro dele, a gente recortou tudo de novo, né? Então, todos esses recortes que são feitos à tesoura, eles precisaram de ser refeitos na unha, né? Na unha é modo de dizer, né? Mas no mouse. E aí a gente conseguiu, dessa forma, traduzir aquilo que era um corte analógico com a tesoura para o corte digital. Ele foi impresso em offset, e a tiragem de 500 exemplares. E quando o livro ficou pronto, um amigo meu, assim, o Miguel Javaral também, que é da SQN, chegou e disse assim: mas espera aí, você está fazendo poesia visual. E aí eu levei um susto na hora, porque eu não estava pensando em fazer um livro de poesia visual, eu estava recortando, experimentando, explorando a palavra, sem que isso fosse, a priori, um livro de poesia visual, né? E aquilo bateu de um jeito estranho primeiro, mas depois é interessante pensar que eu aprendi a ler com imagens, né? Na minha década, no final da década de 70 e início da década de 80, a cartilha com que eu aprendi a ler era uma cartilha que tinha umas palavras, ler com imagens, né? Então, uma das experiências mais marcantes da minha vida foi ter aprendido a ler. E isso, assim, na medida em que eu encontrei, que eu me percebi, assim, fazendo poesia visual sem ter esse propósito, e eu estou aqui hoje na jornada de poesia visual, assim, eu sinto uma alegria, uma gratidão imensa, assim, de pensar que esse campo da poesia visual, ele é um campo tão expandido, tão acolhedor, tão promíscuo, né, no bom sentido da palavra, como foi dito lá na jornada, que ele acolhe até mesmo essas iniciativas errantes, né, que chegam à poesia visual sem pretender chegar, né? Que exploram a palavra sem saber onde que a palavra vai te levar, assim. Então, esse é um manuscorte,
É uma alegria estar aqui em São Paulo. A gente veio de Belo Horizonte para estar aqui, assim, coração cheio de calor, diferente do tempo, que está frio. Mas é muito obrigada, viu? Parabéns à jornada, os organizadores. Enfim, que venham outras, que venham novas jornadas. Obrigada. Quero chamar o Roberto Kepler agora para mostrar o livro dele e falar um pouquinho sobre o livro. Kepler. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui e foi uma grande honra ter estado com uma equipe tão brilhante como essa do Júlio, da Juliana e todos, Omar, para fazer essa exposição super interessante. Meu trabalho ele parte de uma síntese do texto e da mensagem. Ela tem que ser curta e breve. Nós não temos mais tempo de ler um James Joyce. A nossa mensagem tem que ser imediata e rápida, porque o tempo é esse. A única questão é que nós não podemos esquecer a poesia que permeia todos os meios de arte e todos os meios de expressão. É para isso que a minha mensagem ela tem um certo impacto, não só pela contradição do texto, às vezes é meio confuso, mas é proposital. É para justamente provocar uma reflexão, uma coisa que está faltando nas obras atualmente. Fala-se de tecnologia digital, mas não se fala do conteúdo dessa arte digital, que isso é o mais importante. E ainda mais importante, a poesia em todos esses casos. Bom, meu trabalho é esse, e eu espero que consigam acessar essas mensagens. Muito obrigado. E agora eu vou chamar o Preto Mateus para falar sobre o livro dele. Acho que o Preto Mateus é o último, né? O Franklin Valverde, nós tínhamos marcado o lançamento do livro dele, mas infelizmente o livro não nasceu enquanto eu fazia parte do coletivo 425, que é um coletivo voltado para a prática urbana, que atua na rua, que atua editando em muros, camisas, me desculpa, enfim, tô nervoso, enfim. Enfim, é um... Abrir a Enfim, é o nome do livro, quem leu. Os poemas são todos baseados na estilística da abstração da cidade de São Paulo. Os poemas são todos baseados na estilística da abstração da cidade de São Paulo.
os formatos 19 por 19, 19 por 38, e 19 por 57 centímetros. É fruto de 10 anos de trabalho, onde eu venho compondo esses poemas. A caixa, ela é serigrafada. E, enfim, é isso. Esse poema, enfim, são poemas curtos, então não existe o título. O nome Beco é um buraco no escuro. Vendo o silêncio. Naufrágio. Pássaro mudo não entra em gaiola. Saída foi primeira a ir embora. Presa tem pressa. Vou abrir um último aqui. Doe a quem doer. Enfim, seria isso. Vou pedir para a Silvia, para o Roberto, para o Omar, para o Marcelo mostrarem os seus livros mais próximos da câmera, para que o público que está assistindo pela internet possa ver as capas dos livros. Pode folhear também. Tá. Escrever com objeto que risca, produz sulcos, rasuras, riscos, rastros. Escrever com objeto que recorta, produz pedaços, cavidades, fissuras, espaços. Escrever com a tesoura produz restos. Ruído. Entre a palavra e o ruído não existe antes nem depois. Escrever é abrir buracos. O vazio tem limite. A palavra aqui, linha, frontei. Bom, o livro tem o nome Equilíbrio Instável, que é uma poesia provavelmente de 79, 80, no tempo que a gente fazia tudo à mão, era um desenho da palavra faltando as vogais centrais, e a poesia ela mostra uma instabilidade nesse equilíbrio.
naquela época ainda nós fazíamos, esse é o meu primeiro poema publicado, chama Idílio. A gente sempre falava que era a tentativa de obter uma linguagem universal que pudesse ser entendida em qualquer lugar do mundo por qualquer pessoa, mesmo analfabeta. Essa era a nossa busca naquela época. Essa poesia Civilização, também eu mostro um ar romano e algo parecendo com um cérebro, uma cabeça. Tem referências aí à colonização das Américas e assim por diante. E também aqui tem, tanto mostrando essas poesias, que são poesias feitas à mão. Nós não tínhamos CorelDRAW, nem Illustrator, e nem designers gráficos e de arte digital para fazer as poesias. Isso é a imprensa de Gutenberg, também desenhado à mão, que significa a revolução que a imprensa causou. O que a poesia visual proporciona hoje de descobertas de linguagens, que já chegou até as massas, né, através da publicidade, a imprensa permitiu o acesso ao conhecimento e fez uma revolução para a humanidade. Então, então, o que eu disse nos debates era isso, que a poesia visual tem que ter uma potencialidade poética e um conteúdo que uma simples imagem possa ensejar até mesmo uma tese. E ainda que possa não ter nenhuma letra, nenhuma palavra, mas ela pode e deve até mesmo encerrar algumas ideias filosóficas, como propôs um dos palestrantes. E, por último, esse já é um poema bem recente, do 2016-17, chama Vida, que é uma referência ao poema de Ezra Pound, As Pétalas de Rosa, que nós vamos lá jogar no túmulo dele. E não sei, porque ele diz, ele é poeta e bebe vida, enquanto os outros bebem vinho. E por aí adiante, mais uma poesia. As poesias, elas dialogam, existem muitos textos, até alguns poderiam dizer que são diluições, talvez alguns amigos meus de antigamente me pedissem para jogar metade dessas poesias escritas no lixo. De fato, eu joguei muitas mesmo. Mas a literatura sempre vai exigir a palavra e o conteúdo. Aqui, só para terminar, essa poesia chama Caminhante. Tem uma referência à poesia do Antônio Machado, que eu, inclusive, estive nas casas dele, lá na Espanha. Aquela história, caminhante não é caminho, o caminho se faz ao caminhar. Uma figura antropomórfica caminhando na evolução da linguagem até o aperfeiçoamento. E do lado tem uma poesia que chama Primata Linguístico. O livro todo é uma obra, poderia ser considerada um ensaio, na medida que uma página dialoga com a outra, responde às indagações da anterior e questionam coisas. E questionam até estéticas que estiveram muito em voga. Aqui, por exemplo, né, uma poesia que chama God. Qualquer coincidência com uma poesia com esse nome. E um outro que um grande poeta brasileiro que teria merecido o prêmio Nobel, o Vinícius de Moraes, e a frase é: nem só de palavra vive a poesia também. Então é isso, espero que eu agradeço a participação permitida pelos organizadores e o livro vai estar à disposição dos senhores. Muito obrigado. Bom, mostro então a capa deste livreto Desviações. O livreto foi algo que eu fiz todo, né? A própria diagramação, a arte. Tem parte de uma epígrafe, que é um poema desentranhado da prosa de Mário de Andrade, na explicação ao seu primeiro poema, ao livro de poemas, que é Uma Gota de Sangue em Cada Poema, né? Um livro de juventude. E a ideia da errância perpassa o livro, colhendo citações de várias referências e buscando, então, converter
contextualizar, recontextualizar essas referências num contexto de um poema visual. Aqui, por exemplo, esse poema se chama Deus Dará, procura evocar a situação, a realidade que vivemos hoje, com as cores nacionais aqui representadas em duas pegadas na areia, né, dois índices de descaminho pela anteposição aqui, contraposição dos passos, né? A bipolaridade e a incerteza que domina a cena aqui por meio das pegadas na areia. Há outras evocações, deixa eu ver se algo que... este aqui é colhido do Ulisses, de James Joyce, do capítulo relativo ao Hades, não é? E See Your Whole Life in a Flash. Eu também tirei o título desse mesmo texto de Joyce, né? Time of the Plague, Tempo da Peste, e aqui a palavra vida, né? Life, aparece evocando o poema de Décio Pinhatari, né? O poema Life, que faz, por meio da sucessão das letras da palavra life, forma o ideograma sol. Então, veja sua vida, ver a sua vida, toda a sua vida num lampejo, né? Ver toda a sua vida num lampejo, sendo que a vida aqui é representada pelo sol, portanto, o brilho que evoca o poema de Décio Pinhatari. É isso, uma pequena mostra do que é este livreto Desviações, da editora Olavo Brás. Obrigado. Bom, eu tinha separado já umas páginas, né? Aqui nós vemos a tradução da palavra em árabe, que é a espada, né? Por exemplo. E deixa eu ver mais algumas que são referentes. Aqui, o Demonei, né? Que é o demônio, é um cifrão com um diabinho. O demônio é uma piada, né? Quase. Aqui pode parecer uma suástica, mas não é. São cifrões cruzados, que é a nova ordem, que é o próprio dinheiro, né? E aqui, esse é o meu carro-chefe, né? Essa poesia eu fiz em mármore, em granito, então ela tem uma leitura, assim, da época, quase como Heráclito fazia as frases lapidares. E aqui é um outro lance, que é o sentido do mantra, tentando se consegue. Se consegue tentando. Tentando se consegue tentando. Que é a libertação. Aqui é outra que é muito importante para mim, que é que para cada estrela existem anos-luz de escuridão. E isso funciona em várias línguas. Em inglês, francês e italiano. Em inglês, em francês, pour chaque étoile, il y a des années-lumière d'obscurité. E em inglês, for each star, there are light years of darkness. Então a mensagem permanece. É isso, né? E que mais? Aqui também uma reflexão pessoal, dentro de mim, eu dentro de mim, né? I inside me, que é uma reflexão sobre o nosso conhecimento. E essa, que é uma exposição, um trabalho que foi exposto num salão em uma exposição em Portugal, em que era para falar sobre como eu via o lado esquerdo e o direito. Então, eu afirmo, do direito, eu sou o lado esquerdo do cérebro. Enfim, é isso aí. Eu não vou mostrar tudo, porque eu quero que vocês tenham o livro. O livro é esse, mesmo.
E esse fragmento de carta eu encontrei na Estação da Luz. Só dava para se ver essa frase, um abraço. E essa frase, essa palavra, se tornou um carro-chefe meu de uma poesia em que eu digo: um braço meu, outro teu, um abraço. Muito obrigado. Pronto, próximo. Tá ligado? Tá ligado? Amigos, nós agora então vamos para o lançamento dos livros lá no Orquidário. Convido todas e todos para se dirigirem ao Orquidário, onde os autores vão autografar seus livros, ok? Obrigado e até já. O Júlio volta, Caio. Essa é uma primeira experiência de hibridismo no evento virtual. Muito legal ter essas notícias, né? Acho que a gente... Só é uma pena que parece que eles não conseguem nos escutar lá. Então... ele está levando a gente para o Orquidário, ou não? Caio, me ajuda. Não, desligaram. Não estamos com retorno lá, né? Um probleminha no retorno de lá. E não conseguiram nos ouvir, mas foi bem, deu para todos lá. Autores que estavam lançando, autores e autora. É isso aí. Caio, o áudio da câmera dele está aberto. Acho que se puder fechar. Muito legal. Bom, enquanto eles não voltam para o encerramento, a gente tem a performance do Paulo Bruschi, que está com o Delmo Montenegro, Henrique Correia e Yuri Bruschi, enviada para a gente, que a gente vai exibir daqui a pouco, mas antes disso eu também queria exibir uma outra homenagem ao Augusto de Campos, que é uma peça musical feita pelo compositor Gustavo Bonin, em 2016. A peça é sobre o poema Cor-Som e se chama Planos 1. O Gustavo está chegando aqui para falar um pouquinho sobre a peça para a gente. Eu convidei ele, mas ainda não chegou. Então, eu peço para o Caio se ele pode exibir, e em seguida a gente explica, né, um tipo de tradução musical dos poemas, já que a gente já expandiu a visualidade para todos os campos e espaços. Say
Se o Caio quiser, para gravar já, Caio. Ok, pode deixar. Salve, Gustavo. É muito bonito mesmo, André. E é muito legal, né? Porque se a gente pensar, saindo um pouco dessa dimensão global que a gente entrou e multivisual, o início, né, da poesia concreta e de todos os movimentos experimentais, digamos, mais consolidados, sempre teve muito perto da música, né? Do Vinholis Contou, do curso ProArte, do Kohreuter, as primeiras leituras do Poeta Menos, e, bom, o trabalho do Augusto e do Grupo Neugandres, da poesia concreta, de modo geral, mais circunscrita aqui à nossa realidade, sempre foi muito ligada à música, ao verbo voco visual, o voco fazia muito parte, e a gente tem observado, conhecido cada vez mais compositores agora recentes, jovens, né, da música contemporânea feita agora, retomando um pouco essa linguagem. Não sei se vocês assistiram a comunicação em vídeo feita pelo Joaquim Emídio também, que é músico, compositor, e publicou o poema Mensagem, do Zelino Grunewald, foi exibido na terça-feira. Muito legal. Eles já vimos, pelo menos aqui em São Paulo, né, mais perto, aqui na Casa das Rosas, algumas versões musicais, né, de poemas concretos. Então, muito legal e muito obrigada, Gustavo. Eu não sei se ele já está aqui com a gente. Estou aqui, Ju. Você está aí? Ah, legal. Dá para ouvir? Dá para ouvir. Se Tá você bom. puder falar um pouquinho para a gente da peça, Planos 1 e do seu trabalho. Gustavo, Fala um pouquinho, sim. Então, Olá, gente, tudo bom? A gente faz um híbrido em movimento agora também. A história da peça é que o Augusto vai mudando de lugar as palavrinhas, né? Daí eu pensei em fazer um material sonoro bastante congelado, de pequenos materiais sonoros congelados que vão mudando de lugar. Então eu
componho 4, 5 materiais sonoros e vou reorganizando eles ao longo da peça. São só esses materiais, mas eu achei que eu precisava também, de certa forma, traduzir a questão visual, espacial, principalmente topológica dela, né? Então eu pensei em fazer pedir para os músicos andarem. Então, a cada troca dessa reorganização do material, os músicos também andam, né? E numa versão um pouco mais recente que a gente fez, o cellista, porque vocês viram que tinha um cellista, né? Ele conseguiu uma espécie de suporte, assim, aí ele consegue andar também. Aí são os 4 músicos que vão andando e trocando de posição ao longo da troca dos materiais. Então é isso. Eu faço parte de um coletivo que se chama Coletivo Capim Novo, e a gente fez há pouco tempo um concerto aqui na Casa das Rosas, chamava Concretos Sonoros, que era para retomar, de fato, isso que a Ju estava comentando, dessa proximidade que os compositores, né, e os músicos dessa prática de música contemporânea sempre tiveram com os poetas concretos aqui, né? Aqui de São Paulo, mais especificadamente, mas eu acho que em vários lugares do Brasil. Então, acho que é isso, Ju. Obrigado por passar e tudo bem. Legal, Gustavo. Você pode só dar o nome dos músicos que estão tocando na peça? Bom, a Laiana Oliveira na voz, o Rodrigo Prado no cello, Jefferson Bueno no trombone e Luciana... Agora eu não lembro sobre o sobrenome da Luciana, é melhor não errar, mas é Luciana o nome da flautista. Isso foi com o Ateliê Contemporâneo no Municipal, na Praça das Artes, na verdade, né, que fica ao lado do Teatro Municipal. Aqui em São Paulo, né? Isso, aqui em São Paulo. Muito legal. Muito obrigada, Gustavo. Linda peça. Não sei se você está acompanhando as palminhas aqui pelo chat. Eu vou dar uma olhada. Legal. Muito legal. Muito obrigada. Nada. Já dá uma palavra, Juliana? Pode falar, Vinholes, pode falar. Gostei muito da peça do Gustavo, né? Isso. Gustavo, infelizmente, hoje em dia, nós não temos colunas de música como tínhamos em outras décadas nos jornais. As notícias não chegam, a atividade dos conjuntos como o de vocês, a gente não tem a menor ideia que isso acontece, de forma que é realmente uma situação muito difícil da década de 50, 60 do século passado, em que todos os jornais tinham colunas de música, davam notícias, saía a informação antes e depois do concerto. Enfim, é a nossa realidade. Você usou uma expressão aí, o material que você prepara, um material para os músicos tocarem, parece de uma maneira aleatória, andando pela sala, muito interessante. Você podia me dar um detalhe, uma luz, o que você chama de material na realidade? São pequenos blocos, né? Ah, tá. Isso, na verdade, não chegam a ser aleatórios, Vignoli. Não, eles são escritos, são materiais, são acordes, na verdade, em geral, que são escritos. E o que eu pego é que esses materiais eu vou colocando eles em lugares diferentes só. Tal como no poema, né, do Augusto. Sei. Acho que ela está passando aqui. Lugar, né? E a troca de lugar eu vou colocando em lugar diferente. Isso são os músicos que fazem, né? Quando não, tocam... então, aí se vai seguindo na partitura, tem é tipo um mapa da movimentação no espaço. Eu acho que lá no fim da partitura tem quais são as posições que eles vão andando. É interessante que essa peça ela já foi tocada, acho que umas 4 ou 5 vezes. E aí, a cada vez, eu faço uma nova adaptação de espaço, né? Porque às vezes é tocada num lugar diferente, então as pessoas não têm tanto espaço para andar e tal. Então, se adapta às formações, adapta também instrumentos. Eu já fiz para um trio uma vez. Quer ver? Agora está chegando, ó. São esses quadradinhos que dão a ideia do que vai acontecendo, né? Exatamente. Muito eu concordo com você, Vignoli.
a cena de crítica no Brasil está bastante fraca, assim. A gente tem muito poucos lugares de divulgação dessa música, né? Eu te falo francamente, eu não conheço nenhum, Gustavo. Não, eu não sei, não vejo. Eu procuro mesmo na internet, não aparecem essas coisas. É incrível isso. Tem pouca coisa, às vezes, na Concerto, né? Mas a Concerto está muito voltada para uma música um pouco mais central, né? Mais clássica. Exatamente. A música, vamos chamar de experiência, essa música que não está todo dia na prateleira, isso aí não se fala, né? É muito triste. Mas, em todo caso, gostei demais. Que bom. Obrigado, Vinholi. Parabéns, bom trabalho. Parabéns a todos. Pois o Gustavo pode enviar umas referências, Vinholes. Com certeza ele tem. O Gustavo depois pode te enviar algumas referências dos trabalhos contemporâneos. Eu continuo com a minha velha tese. Só se aprende escutando, ouvindo e procurando aprender. E eu acredito, por exemplo, esse encontro que aconteceu agora, é uma coisa impressionante a quantidade de coisas novas. Eu que sigo isso aí que me interessa, em termos de organizações, de locais, o que está acontecendo, quantas pessoas estão mexendo nas coisas. Não se tem a melhor ideia, porque não tem um lugar que a gente vá buscar, não tem uma fonte. É tudo pingado, é pingado aqui, pingado ali. Essas apresentações têm, às vezes, um folheto. Quantas cópias fizeram? Fizeram 10, fizeram 20, fizeram 30. Não chega. Os jornais não publicam, não divulgam. É impressionante. E a gente vive em ilhas, ouvindo que na outra, certamente, alguma coisa está acontecendo, mas não sabe nem onde ela está. Essa que é a triste. Por exemplo, hoje o africano. Uma coisa interessantíssima. Interessantíssima. A gente deve procurar em contato com essa gente. O Júlio, a Juliana também falou que vão continuar agora, a Casa das Rosas vai procurar manter o contato. Isso é uma maravilha, vamos quebrar essas paredes que existem, esse isolamento que obrigam. A falta de dinheiro para a educação, para a cultura, tudo mais, o governo não tem a menor ideia do que é trabalhar sério. Parabéns, em todo caso, para você. Não, foi ótimo. Eu concordo com muito o que você está dizendo. As coisas, mesmo na internet, são muito esparsas, são perdidas. A gente acaba não sabendo de todas as coisas. Eu concordo com você, Vinholi. Hoje em dia, Gustavo, eu perco muito tempo, se é assim que pode se dizer. Eu estou preparando a doação de absolutamente tudo que eu tinha, partituras, livros, tudo. Estou me desfazendo porque eu não espero ter muito mais tempo para ficar mexendo nisso. Então, eu quero dar um fim apropriado onde possa ser aproveitado. E uma vez, quando eu deixei a minha terra natal, em 1957, para ir para São Paulo, 57, não, 53, eu prometi para minha mãe, eu vou cumprir o seguinte, tudo que eu aprender eu quero compartilhar. E eu continuo com essa tese. A gente tem que compartilhar tudo que sabe, porque não tem o menor sentido ficar guardado para si próprio. Muito bom, muito bem. Eu acho ótimo. Bom, vamos manter algum contato, então. Muito bem. Eu vou pegar o seu contato com a Ju, e aí, o que eu souber, eu vou te avisando. E vamos se encontrar agora, que está começando alguma coisa. A única coisa que eu gostaria que estivesse na primeira página do jornal é o meu e-mail, para todo mundo poder usar. Nem que fosse para perguntar bobagem. Não tem importância, mas o contato com esse dizer bobagem me interessaria. Vou colocar aqui no chat. O Valias André tem uma pergunta, e depois o Alex Hamburger também colocou uma no chat. Primeiro, Valias. Gustavo, parabéns. Eu só fiquei com a dúvida, você escolheu só alguns elementos do poema, né? Quer dizer, eu entendi como, por exemplo, a palavra tensão do poema, eu interpretei como a própria movimentação dos músicos que cria no espectador uma sensação de tensão, né? de que algo ali pode, né? que a movimentação ali dá uma certa sensação de que algo pode errar ali, né? Foi essa a sua intenção?
Não, na verdade, aí tem uma coisa, porque não é esse cor-som do Augusto, tem uma outra cor-som que eu acho que só tem as palavras cor, som, sem, com. São só essas 4 palavras. Eu estou lembrando daquela versão que tem o can, tem, sem, né? Isso. Que Essa é é o a mais outra. conhecido, né? Essa é a mais conhecida, que é aquela que o Gilberto Mendes fez. Daí eu pensei em pegar uma próxima, assim, até para fazer uma espécie de citação, né? De uso diferente. E aí essas têm só 4 palavras. E daí eu pensei, bom, eu vou tentar fazer essa ideia de cor, né? Tentar criar acordes bastante coloridos. Coloridos é um pouco subjetivo, mas alguma cor específica, e essa cor vai se transformando aos poucos pela reorganização dos objetos, né? Da ordem dos objetos. Bacana. Então, que lembra também o termo alemão, né, para timbre, né? Isso. Klangfarben, né? O Klangfarben, exatamente. Isso. Mas uma coisa que você falou, que realmente acontece, e que é essa coisa da tensão, da expectativa que vai criando, e muitos dos que me falam, depois de ter visto o negócio, falam assim, eu achei que eles iam sair correndo. Tá? Eu achei que uma hora eles vinham embora, ou iam correr atrás de volta da gente, mas não, eles ficam ali rodando naquele negócio. Então, essa tensão realmente existe. Bacana. Agora, imagina só se eles saíssem correndo e, ao mesmo tempo, o público também sair atrás deles para saber onde é que eles iam. Isso é bonito, eu pode acho acontecer, bom. Pode acontecer. Pode ser a próxima, Gustavo. Acho que a próxima vai ser. A próxima peça. Muito bom. Tem uma pergunta do Alex Hamburger aqui também no chat. Eu não sei se o Alex quer ligar o microfone e fazer ou prefere que eu leia. Você pode ler, Juliana, pode ler. Como você preferir. E depois a gente, se tiver tempo, ainda podemos contrapontear, discutir, né, sobre, dependendo da resposta aí do Gustavo. Vamos ver. Tá bom, tá legal. Bom, então vou ler para o Gustavo, né? O Alex diz assim: essa música experimental que tem se apresentado na Casa das Rosas, a que Juliana e Gustavo se referem, é mais uma espécie de trilha sonora para poemas concretos ou ela é uma música concreta em si, tal como na linha de um Pierre Henry ou Pierre Boulez? Uma música concreta. É que a música concreta, a gente tem todo um movimento que começa do Schaeffer, eu sempre confundo os dois nomes, mas é do francês, né, do que ele era engenheiro radiofônico e musicólogo, e aí tem um movimento de música concreta que começava com a ideia de você gravar os sons brutos do mundo, sons icônicos do mundo. Ele começa com o trem lá, tudo mais, e aí ele começa a modificar esses sons em estúdio, né, começa a trabalhar com fita, e é o começo da música eletroacústica, eletrônica. Então, não sei se eu poderia dizer música concreta, mas no caso dos músicos contemporâneos que trabalharam com a poesia concreta, eles trabalharam em geral, com uma espécie de tradução, uma tradução sonora, um modo de fazer aquela sonoridade que estava ali, de certa forma latente, vir à tona. Então, acho que, mas com certeza a trilha não é. Com certeza uma trilha para o poema é bastante difícil. É uma transformação a partir daqueles gestos sonoros que estavam ali, às vezes latentes, em música, em som, mas também, às vezes, a tradução de outras coisas. Foi o que eu disse em relação à tradução visual. Eu precisava de uma tradução que também fosse visual, né? Então, por isso que eu pensei neles se movendo, se mexendo e tudo mais. Perfeito. Mas você teve, digamos, o cuidado de fazer essa dicotomia, né? Porque para as novas gerações, naturalmente, para os jovens, né? Uhum. Que foram assistir a esse show,
né, essa apresentação, desculpa, que provavelmente essa expressão devia estar no convite, no release, né? Uma apresentação de música concreta. Você teve esse cuidado ou você deixou a coisa para as pessoas em si descobrirem? Uhum. Não, no programa desse específico de 2016, foi um pequeno texto falando da tradução do poema. Né? Eu falo da tradução do poema e coloco o poema junto. Mas acontece também que o poema ele já deixa de ser o poema também, né? Porque você ganha outros elementos. E, às vezes, também, as palavras, às vezes, elas não aparecem como aparece no poema, o som da palavra, né? A oralidade dela aparece cantada, aparece um pouco mais esticada e tudo mais. Então, mas no programa, em geral, vai o poema e vai o textinho sobre a tradução do poema, né? Não, muito interessante. Eu gostei, parabéns. Obrigado. E como faz para a gente ter acesso a essas composições? Tem CD? Então, CD não tem ainda, mas nós temos uma página no Facebook do Coletivo Capim Novo. Coletivo Capim Novo, né? Aí lá nós, na página do Facebook, da página do Facebook e também no canal do YouTube, nós temos vários vídeos com peças. Aí não tem só peças que foram baseadas, traduzidas, uma tradução de um poema, não tem só de poemas concretos, né? Mas tem outras músicas também. A gente ainda não conseguiu editar os vídeos que foram desse show do Concreto Sonoro, que daí foi um show, um concerto só de poemas concretos, né? Ainda não conseguimos editar, mas assim que editar, eu posso pedir para a Ju divulgar os vídeos, né? Obrigado, Gustavo. Por nada. Sucesso aí para você e para o grupo. Vou ouvi-los, vou acessar. Ouça. Valeu. Muito legal, Alex. E muito obrigada de novo, Gustavo. Imagina. Riquíssima participação nesse encerramento da jornada aqui. Já abrimos mais algumas Juliana, portas. Oi, Vinholes. Eu gostaria de pegar a deixa dessa conversa que aconteceu agora. Em primeiro lugar, o Schaeffer era o Pierre Schaeffer, que na França, encostado no Boulez, eles criaram um estúdio de música eletrônica em Paris, em 1952. Na mesma época, na Alemanha, o Stockhausen também criou um estúdio de música eletrônica. E vocês talvez não saibam que em 1953, a Escola de Livre de Música da ProArt em São Paulo também teve um estúdio de música eletrônica. Foi o primeiro das Américas e o terceiro no mundo. Essa música chamava-se de música eletrônica, não se chamou de música concreta. Não se chamou de música concreta. Era uma música produzida, como você muito bem disse, gravava sons em fitas. Nós que não tínhamos muitos recursos, nem tínhamos os instrumentos que o Schaeffer e o Stockhausen tinham lá na Europa, nós usamos essas fitas normais de gravação, tesoura e fita colante, e fazíamos, então, emendas as mais diversas. O Ernest Malo Colreuter, Brasil da Rocha Brito, tinha mais um outro, Antônio Novaes, eram os membros do Estúdio de Música Eletrônica. Depois entrou o Damiano Picotserra também. Nós não fomos para frente porque ganhamos só o Montas Martineau, que o pai do Mahler, que era um grande funcionário na Alemanha e que produzia no Brasil pistões para os carros Volkswagen, ele deu de presente para a escola o Montas Martineau. Era a única coisa que nós tínhamos de mais fantástico, que não era nada. Enfim, o estúdio trabalhou por algum tempo, depois não tinha como avançar, o Mahler foi para Piracicaba, o Correta foi para a Bahia e acabou o estúdio de música eletrônica. Agora, eu gostei muito de uma frase que você disse, o poema deixa de ser poema. É o caso.
a tua música não é concreta. A tua música é uma música que não está enquadrada e não está atrelada, não está presa nas formas tradicionais, todas elas, do contraponto, da harmonia funcional, da harmonia como foi usada em todos os períodos da história da música. São sons soltos, organizados de conformidade com o momento, com o aproveitamento da palavra que você usa. E, evidentemente, não tem obrigação de respeitar a poesia. Você está usando elementos da poesia como sons, coisas que ajudam a compor aquilo que você chama de material. Por isso que eu acho que a tua música não serve como conveniente chamar de música concreta. Confunde demais. Aliás, música concreta não tem uma definição para isso. Toda música, seja qual for a linguagem que ela seja criada, ela é concreta em si mesma. Não existe uma música concreta, não tem uma definição para isso. Como também não deve existir uma definição para a música, porque a definição da música gregoriana é uma coisa, a do Wagner é outra, a do cantador do Nordeste também é outra, não existe uma definição. Entende? Por isso que eu fiz o que você chama de material. Eu entendi perfeitamente. Você começa a definir e você cada vez duvida que você consiga fazer 2 vezes a mesma coisa. Você sempre cria, você sempre modifica. Sim. Essa história de música concreta é porque se fixou muito essa ideia em volta do Schaeffer, né, do Pierre Schaeffer, desses primeiros experimentos que ele vai fazer com os sons concretos do mundo. Mas, de fato, não é um movimento em si, né? A coisa vai se desenrolar, assim como você mesmo disse, na música eletrônica e na música eletroacústica, né? Exatamente. A alemã e a francesa, exatamente. E aqui a história do Brasil, da música eletrônica e eletroacústica, é tortuosíssima. Ela é sempre feita dessas tentativas heróicas de gente com equipamentos horríveis, né? Porque são os equipamentos que conseguem, são sempre difíceis e demoram. Pelo menos esse começo no Brasil, né? Até o final do século XX é uma tortura para os músicos. Agora, no final, aí começa a aparecer estúdios maiores e tal. Mas nesse começo foi realmente tortuoso e feito tudo muito à mão, né? Esse equívoco acontece hoje também com a chamada música eletrônica. A música eletrônica de hoje é simplesmente porque usa instrumentos eletrônicos, mas de eletrônica não tem nada. Daquele tipo, né? Usa instrumento eletrônico, passa a ser música eletrônica. Enfim, parabéns mais uma vez. Imagina, obrigado. Muito obrigada mais uma vez, Gustavo e Vinholes, pela aula, o bônus da aula sobre música concreta, sobre as denominações e categorizações. Posso dizer que, ao longo dessa semana, estamos enfrentando as mesmas dificuldades com o tal do poema visual. É difícil. Mas é bom que tem muita coisa ainda para ser discutida, né? Essa discussão não se esgota e alimenta sempre a criação, o que é mais importante. Então, bom, agradeço, Gustavo, e vamos passar agora também a outra performance da noite do encerramento, feita pelo Delmo Montenegro, Henrique Correia, Paulo Bruschi e Yuri Bruschi, gravada especialmente para a jornada ontem, né? Eles estavam concebendo isso desde que a gente convidou no início do evento, e também envolve músicos, toda uma cena dos músicos eletroacústicos, trabalhando em Pernambuco, o grupo lá do Yuri Bruschi e do Henrique Correia, e eles se reuniram e gravaram para a gente, mixaram ontem, né? Fomos conversando, e enviaram hoje, fresquíssima, em primeira mão, essa performance exclusivamente para a jornada, que nós vamos exibir agora. Caio, podemos? Temos o vídeo.
É um vídeo de 13, 14 minutos. Prometo, depois de fazer o Cine Jornada durante a tarde, prometo que não vai, que vai ser breve, mas muito interessante. Vamos lá. Rendezvous down. Rendezvous down. Atabaques. Música serial. Stockenhausen. Malcolm X. Sgt. Peppers. Rendezvous down. To the Wichita Vortex Sutra. Miles! Orixá down. Refusion. Orixá urbano. Miles. Que abre os caminhos. Pantalassa, gozo, escritura, diffusion, escritura, sua propulsão, funk, sua rede na dança, África elétrica, jazz cósmico, funk, jazz é shoes, on the corner, orixá postonal, orivaré. Miles in the sky. Eparrei o céu. Eparrei. E a fé na pulsão. The stream of consciousness. Miles in the sky. Raio. Oiá de Xangô. New directions in music. New directions in music. New directions in music. Shock your
Vou ler para vocês um script brusquiano. Script brusquiano da abertura do Carnaval brasileiro para a Avenida Paulista, que será feito aqui de frente da Casa das Rosas. E vai começar com Hélio Oiticica descendo do inferno com seus parangolés de fogo. E o primeiro trio elétrico vai, claro, com o presidente da República, Jair Bolsonaro, como convidado de honra, vestindo o saiote de Flávio de Carvalho, abraçado com Chico Buarque, cantando Será, Será, e do outro lado Caetano Veloso caminhando para dizer que não falei de flores. Logo em seguida, da sua inseparável primeira-dama, no segundo trio elétrico, todo dourado, ela também toda vestida de dourado, sacudindo os dólares que o ministro Guedes roubou desse país e depositou nas ilhas famosas, aonde os milionários escondem seus dinheiros roubados. Ela sacudindo, e a população, em vez de pedras, vão sacudir ossos, que é o que estão comendo por não ter dinheiro nem condições, não só de comida, como de moradia, de educação, de nada, diante desse desgoverno, desse descalabro que o país passa. Mas atrás vem o vice-presidente Mourão com spray de lama da Amazônia e Salles ao lado dele com o conjunto Labaredas de Fogo. Entre vem mais outros. Frias vem vestido de seringa, lançando vacinas no povo de Covid-19. Ele que tem proibido dos projetos culturais, que é mais um cretino desse governo. E num grande trio elétrico, nós vamos ter todo gradeado, todos os ministros políticos que trabalham todo o Palácio do Planalto dentro dessas grades, incluindo também o presidente do Senado e da Câmara dos Deputados. Após os desfiles, eles irão direto presos para Bangu e em seguida irão construir suas próprias prisões num lugar a ser determinado, onde eles ficarão por tempo indeterminado. Lugar de militar em quartel e não em hotel como eles estão de 5 estrelas. Eles deviam estar abrindo estrada e construindo casas populares, e esses vagabundos. Tem um trio elétrico, esse trio elétrico vai ser um dos trios elétricos mais animados. Nele estarão os 3 filhos do presidente, que é o trio elétrico chamado Rivotril. Para terminar, eu gostaria de dizer que no lugar que nós estamos nos apresentando agora, vai ser exibido também o filme Cabeças Cortadas, em homenagem ao grande Glauber Rocha.
E após essa exibição nossa, eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio a todos pelas vítimas da Covid, das pessoas que morreram, eu não digo não só que morreram, que foram assassinadas pela falta de cuidado, pela falta de atendimento do descalabro da saúde desse país, né, que eu espero que eles sejam condenados, né, pela CPI que foi instaurada, e que em seguida que se peça, faça o buzinato e peça fora esse incompetente analfabeto desse presidente, esse descarado que foi seu Jair Bolsonaro, que ele seja condenado, e eu espero que um dia que ele seja não só deposto, como seja preso para pagar tudo o que ele fez contra a nação e contra o povo brasileiro. Bom, gente, um respiro. Passo imediatamente aos agradecimentos sinceros e eufóricos a todos e todas que estão aqui, os heróis da última resistência aqui, até o último minuto conosco na jornada. Agradeço a todas as pessoas que participaram durante todos esses longos e intensos dias. Quero lembrar mais uma vez que esse evento, no fim das contas, pelo tudo que eu vi, tudo que aconteceu, ele é praticamente um milagre, porque ele foi feito realmente, inteiramente, sem nenhuma verba, sem nenhuma remuneração de nenhuma das mais de 300 pessoas participantes, incluindo os poetas da mostra, todos os conferencistas convidados, todos os membros da comissão e todas as pessoas envolvidas, o Eric Bonder, Ana Persona, Nicolai Saraiva, todos que estavam nos auxiliando, né, ajudando agora nesses últimos tempos, que eu agradeci no começo, agradecemos no meio, e voltamos a agradecer agora no fim, colaborando com textos, fazendo post, segurando link para lá. Agradeço também imensa e infinitamente ao Caio Nunes, que está aqui com a gente. Falei hoje que o Caio, acho que foi o nome mais escutado durante esses 6 dias, né? Em todas as línguas, todo mundo aprendeu, os italianos, Caio, os franceses, todo mundo já sabia o nome do Caio, não tem quem não conheça. Então, Caio, brigadíssima, sem você, segurou essa internet aqui para todos os lugares. E, bom, gente, é isso. Convido todos e todas, o link do Open Bar vai seguir aberto até amanhã de manhã. Espero que as movimentações se encaminhem para lá, para a gente, quem quiser continuar as conversas, pode já aproveitar esses minutos, mandar uma mensagem direta aqui, né? Tem essa possibilidade no Zoom, que você pode ficar conversando com os amigos, puxando papo, se apresentando para uns e para outros. Então, vamos deixar o link aberto para a continuação dessa conversa toda. E é isso, estou falando aqui em nome de toda a comissão, uma vez que, por acaso, parece que perdemos o link lá na casa,
ou quase toda a comissão. Posso chamar um membro que está vindo. Anderson Gomes acaba de chegar para fazer o encerramento aqui comigo. Senta aqui, Anderson. Estamos dando um tchau aqui. Pode tirar a máscara em casa. Então, muito feliz, pelo menos estamos nós aqui. E é isso, a segunda jornada virá, aguardem novidades, os vídeos estarão no ar na semana que vem, com mais comunicados, o lançamento da nossa campanha de financiamento coletivo para publicação. Os planos não são poucos, a jornada acaba aqui, mas não termina. Quer falar alguma coisa, Anderson? Você chegou muito... Não, estou um pouco esbaforido aqui, mas, enfim, é só agradecer a todo mundo que acompanhou, agradecer a todos os comunicadores, a todos os pesquisadores, a todos os poetas que se somaram. E a jornada não teria acontecido se não fosse essa grande força-tarefa em prol desse evento, que possibilitou o encontro de tanta gente, como a gente presenciou em muitas mesas, de várias gerações, o que nos anima e, enfim, dá mais gás para continuar pensando no futuro da jornada. Eu só queria agradecer mesmo. Muito obrigado a todos vocês por acompanharem, por somarem. Muito obrigada, gente. Seguimos em contato, mandem e-mails, aguardem novidades e viva nós todos, viva a poesia visual, a música concreta, a eletroacústica, a arte visual e todas as formas de amor. Viva a vaia! Valeu. Um abraço. Parabéns mais uma vez. Até a volta. Parabéns, bravo, bravo. Nos vemos todos na próxima e até lá. Até.